Galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para a parte 2 da nossa aula. Presidentes da nova república e seus respectivos governos. Essa é a aula número 2. Teremos mais outras aulas para que a gente possa concluir, então, o nosso conteúdo de A Nova República. O caríssimo presidente, aliás, perdão, o excelentíssimo presidente da hora é o presidente presidenciável Fernando Henrique Cardoso. O governo presidencial de Fernando Henrique Cardoso se caracteriza assim em dois mandatos, né? O primeiro mandato de 1994 a 1997 e o segundo mandato de 1998 a 2002, beleza? O governo do FHC, como ficou assim chamado, né, conhecido, foi marcado pela efetiva implantação das políticas neoliberais aqui no Brasil, tá bem? Vamos lá então? Em 1993, pessoal, o então Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco, ele vai abandonar ali, né? Ele vai deixar o Ministério da Fazenda e vai se lançar como candidato à presidência da República pelo partido PSDB, que ele ajudou ali a fundar, né? E que ele vai concorrer às eleições com o também candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, né, que concorria pelo Partido dos Trabalhadores, né, pelo PT. A gente vai ver que Lula era o favorito à presidência, porém Fernando Henrique Cardoso acabou ganhando as eleições e assumindo então a pasta presidencial no ano de 1994. Seu objetivo naquele momento, durante o primeiro mandato, foi o combate à inflação. Beleza? Vamos lá então. Mas, galera, no primeiro mandato, a principal pauta ali, como a gente vai perceber durante esse primeiro mandato dele, vai ser processo de reformas estruturais, né? Com a finalidade ali de evitar a volta da inflação, procurando deixar a economia mais estável. Durante esse mandato, o presidente ele vai então pautar, né? Ele vai ali ter como uma das suas prioridades as privatizações de várias empresas brasileiras e várias empresas estatais brasileiras, como a Companhia da Vale do Rio Doce, que havia sido criada ali na era Vargas, uma empresa do setor de mineração e siderurgia, a Telebrás, a empresa de telecomunicações, e o Banespa, banco pertencente ao governo do estado de São Paulo. A compra dessas empresas estatais ocorreu sobretudo por grupos estrangeiros, né? Que faziam aquisições das ações ou compravam grande parte dessas ações. Assim, tornava-se sócios majoritários dessas antigas estatais aí. Ainda no ano de 1997, a FHC conseguiu enviar ao Congresso Nacional uma emenda de reeleição, visto que não era previsto reeleição na nossa Constituição, né, que foi promulgada, a Constituição Cidadã. Então, ele acaba tornando-se o candidato outra vez à presidência da República e vai concorrer novamente às eleições ali com o Lula, com o Luiz Inácio da Silva, né? Com seu principal adversário. Porém, com o plano real e o controle da inflação, vai continuar sendo a principal propaganda política do FHC, o que vai favorecê-lo a mais uma vitória nas urnas, conseguindo a sua reeleição. No ano de 1999, FHC assume o seu segundo mandato como presidente do Brasil. Nesse mandato, galera, não houve grandes investimentos em reformas estruturais, ou seja, novas privatizações. Ocorreram, sim, algumas reformas em alguns setores, como o da educação, sendo aprovada no ano de 1996 as leis de diretrizes e bases para a educação, a conhecida LDB, e posteriormente a gente vai ver sendo criados os chamados parâmetros curriculares para o ensino básico. Galera, ao final do seu segundo mandato, ou seja, em 2002, somando aí então 8 anos no poder, FHC conseguiu controlar a inflação brasileira. Entretanto, durante o seu governo, a distribuição de renda no Brasil continuou muito desigual. Para vocês terem uma ideia, a renda dos 20% da população rica continuou cerca de 30 vezes maior que a dos 20% da população mais pobre.
O Brasil ficou excessivamente dependendo do Fundo Monetário Internacional, ou seja, do FMI. O governo FHC foi responsável pela efetiva inserção da política neoliberal aqui no Brasil. Beleza, galerinha? Vamos lá, então, ao governo do Luiz Inácio Lula da Silva, presidente que vai suceder aí o Fernando Henrique Cardoso. Após ter ficado, galera, em segundo lugar nos pleitos eleitorais entre 1989 e 1998, Lula foi eleito presidente da República com mais de 61% dos votos no ano de 2002. Nesse mandato, pessoal, ele vai estabelecer como prioridade de governo, como pauta de seu governo, o combate à fome, lançando ali o projeto conhecido como Fome Zero. Para você ter uma ideia, segundo uma pesquisa feita no ano de 2001, havia aproximadamente 46 milhões de pessoas em situação de, entre aspas, insegurança alimentar. Ou seja, galera, que não consumiu os alimentos necessários para estarem nutridas de forma adequada. Estavam relacionados ao chamado Fome Zero. Programa também, a gente vai ver que além desse programa Fome Zero, vai estar outros programas de combate à fome e à miséria no país, como o chamado e conhecido projeto Bolsa Família. O Bolsa Família, pessoal, consiste em um programa social, né, de distribuição de renda que se destina a um valor a um valor específico às famílias em situação de pobreza, de extrema pobreza. Esse auxílio ele já existia, né, ali um germe, um projeto durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Que naquele momento era dividido em 4 programas: o auxílio para a compra de gás, alimentação e artigos escolares. No governo de Lula, eles foram unificados e ampliados ali, tudo no chamado Bolsa Família, beleza? O governo Lula, galera, também manteve a política econômica ali neoliberal, né, adotada pelo seu antecessor, ou seja, pelo FHC. No momento do primeiro mandato de Lula, o ministro da Fazenda era o Antônio Palocci. Ele vai dar continuidade, né, à política das altas taxas de juros como uma tentativa para conter a inflação. No entanto, a gente percebe que essas taxas, pessoal, elas eram menores do que as praticadas no governo do FHC. O governo de Lula ampliou os parceiros comerciais estrangeiros, galera, como vocês vão ver aí agora, ó, no slidezinho de vocês. Ele vai ampliar os parceiros comerciais estrangeiros com os países da África, da América do Sul e do Oriente, principalmente ali com a China. Para vocês terem uma ideia, só para relembrar, anteriormente ao governo do Lula, destacava-se apenas o comércio com os Estados Unidos da América, tá? Então, no governo de Lula, a gente vai ver, então, abrindo novos horizontes ali para as atividades comerciais do Brasil. Agora, não mais presa apenas aos Estados Unidos, mas agora na África, no Oriente, também na América do Sul, ampliando mais ainda aqui sua influência na América do Sul. Beleza, galera. No final do primeiro mandato de Lula, à frente da presidência, a gente vai ver surgir denúncias de corrupção ali na base governista. Destacando-se, por exemplo, né, no Partido dos Trabalhadores, a gente vai ver que pessoas envolvidas com o PT, com PTB, com o PP, a gente vai ver políticos envolvidos ali em denúncias de corrupção. Esses casos de corrupção, pessoal, ficaram conhecidos como o mensalão, né? Que nada mais eram do que desvios de dinheiro público para as campanhas eleitorais do PT e para a compra de votos de deputados favoráveis ali às pautas levantadas pelo governo Lula, que precisava de uma urgência para a votação. E essas denúncias do mensalão comprovaram ali que para acelerar essas votações, essas eram oferecidas, então, vantagens. Esses casos, eles foram investigados, foram abertas as chamadas CPIs, que são comissões parlamentares de inquérito, em que a gente vai ver sendo condenado ao cárcere, né, pessoas que antes não eram nem investigadas, né? A gente sabe que durante muito tempo pessoas do alto escalão político brasileiro, elas não eram nem investigadas.
quiçá condenadas. É um fenômeno também inédito aqui no governo do Lula, esse fato, né? Então a gente vai ver sendo ali condenado ao cárcere o publicitário Marcos Valério. Gente, eu vou falando o nome e vocês vão vendo as fotos da ordem da esquerda para a direita, beleza? Para vocês conhecerem aí os que foram condenados, tá bom? Então a gente vai ver, né, na ordem da esquerda para a direita, a gente vai ver aí, o primeiro que foi condenado foi o publicitário Marcos Valério, o ex-ministro da Casa Civil José Disseu, o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, o ex-presidente do PP Paulo Correia, o ex-presidente da Câmara dos Deputados João Paulo Cunha e o delator, né, o deputado Roberto Jefferson do PTB, beleza? Apesar, né, de abalar da confiança dos eleitores do PT, mesmo assim, nós iremos ver Lula galgando aí o segundo mandato à frente da presidência da República, né, nas eleições de 2006, obtendo num segundo turno mais de 60% dos votos. Em segundo lugar, ficou então o candidato à presidência, Geraldo Alckmin, do PSDB. Também, galera, né, nesse pleito, disputou pela primeira vez as eleições para a presidência da República a senadora Heloísa Helena, do Partido Socialista e Liberdade, o PSOL. Esse partido, né, ele vai ser formado por uma ala dissidente ali do PT, que passou a criticar a adesão de uma agenda neoliberal pelo governo de Lula. A gente vai ver que, galera, no segundo mandato do governo de Lula, a inflação foi controlada, o índice de desemprego diminuiu. Para desenvolver a infraestrutura do país, foi criado o Programa de Aceleração do Crescimento, conhecido por PAC, em 2007, que construiu, galera, portos, rodovias, ferrovias, investiu-se em saneamento básico. Com o crescimento da economia brasileira, o país vai ingressar no bloco dos países emergentes, formado pela BRIC, né, que vai ser ali composto pelos países, composto pela Rússia, Índia e China. Isso ocorreu em 2011, né? Vai ser efetivado em 2011. O crescimento econômico brasileiro também levou o Brasil a ingressar no chamado G20, ou seja, que é um grupo constituído pela União Europeia e as 19 maiores economias mundiais. E aí a gente vai ver que, devido àquela diversificação das relações comerciais internacional brasileira, a crise que abalou os Estados Unidos em 2008 vai ter pouca ressonância aqui no Brasil, né? Isso vai acabar gerando um clima de otimismo. A gente vai ver que, além disso, houve nesse período a descoberta de jazidas de petróleo abaixo das camadas de sal no solo, que ficaram conhecidas como pré-sal, prometendo ainda maior crescimento econômico para o país. Houve, pessoal, o crescimento dos níveis de escolarização e foi criado o programa Universidade para Todos, o conhecido como o ProUni, né, que concede bolsas em universidades privadas para estudantes carentes. Esse programa ele acabou gerando, pessoal, bastante críticas, pois a principal crítica é por ele destinar verbas públicas para universidades privadas, né, em que poderiam ser aplicadas essas verbas em universidades públicas, né? Nesse período, mais de 20 milhões de pessoas, deixa eu falar de novo, durante esse período, mais de 20 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza e ingressaram na classe C, com renda familiar entre R$ 1.126 a R$ 4.854. Esse fenômeno, galera, foi considerado como uma inclusão social, visto que, na perspectiva neoliberal, o crescimento de renda está associado à inclusão social, mesmo que essa parcela da população não tenha acesso a serviços de qualidade em setores básicos, como educação e saúde. Eu não sei se vocês se lembram, mas no início do vídeo, quando a gente estava começando ali a falar ali dos anos iniciais do governo do Lula, a gente viu que estimava-se, segundo aquela pesquisa, que 40 mais ou menos ali, como a gente viu, 40 milhões de pessoas, né,
viviam abaixo da linha da pobreza, tá certo? Essa política, a partir do governo de Lula, 20 milhões saíram dessa situação, portanto, 50%. Isso é um dado que a gente não pode simplesmente fazer de conta que não existiu, não é verdade? Pois bem, pessoal, em janeiro de 2011, o governo Lula vai ser sucedido pela sua candidata, né? A candidata apoiada por Lula, a Dilma Rousseff, e ela vai sair à presidência e vai obter a vitória, né, no pleito de 2010. Isso é uma nova aula que a gente vai estar aí divulgando para vocês, que vão ser os governos de Dilma Rousseff em seus 2 mandatos, né? Em um completo e outro interrompido, e o governo de Temer. Um beijo, galera. Até a próxima aula, dando continuidade a esse tema. E fique com as resoluções das questões. Um beijo no coração e até mais.